Acabei apertando aí no começo, foi mal, né? Então, um detalhe aí interessante que vocês podem passar para os demais colegas é que o Enem seriado, tá bom? Só vai conter até o momento em sua portaria que saiu recentemente semana passada, português e matemática no primeiro ano e no segundo ano. No terceiro ano é que vai conter todas as disciplinas. Então, bem mais tranquilo e fácil para vocês fazerem, tá bom? Quando tiver inscrições abertas, essas coisas todinhas, eu vou informar vocês com o maior carinho para vocês se darem bem nessas provas do Enem. Então, como eu tinha falado, geometria não é bicho-papão, tá bom? Geometria é fácil, geometria é prática. Né? Os instrumentos que a geometria usa hoje em dia, né, para a gente fazer situações geométricas, temos aí o transferidor, régua, compasso. Então, são instrumentos importantes para a geometria. Tá bom? Se você não usou esses instrumentos nos anos anteriores, alguma coisa aconteceu com a geometria de vocês. E aí estou aqui presente e operante para poder solucionar todo esse problema aí que vocês tiverem, sanar qualquer lacuna que foi deixada na geometria de vocês. Ok? Então, olha, vamos dar continuidade aqui. Trouxe um videozinho bacana aí. Chaves, para vocês acompanhar aí. É um quadro negro. A geometria na visão do Chaves. Não, eu me refiro ao que eu desenhei no quadro negro. Ah, isso aí é o retrato do Nhonho. Olha ele. Provoca, hein? Viu? Eu não tenho culpa que o professor tenha desenhado você. Olha aqui, eu não fiz o desenho do Nhonho, hã? Claro que não, Chaves. Aquilo é só a pança do Nhonho. Olha ela. Também não. Isso é um círculo. Por isso mesmo. Diga, Pop. Isso é um círculo, querido professor. Ah, não me diga. É verdade. Pergunte a qualquer um. Né? Como vocês viram aí, eita, acabou que minha câmera ativou, ainda bem, né? Eu estava hoje a aula todinha e a câmera ela não estava querendo ativar, e ativou com vocês. Ó, como vocês viram aí, o Chaves, ele teve uma noção, ele viu algo geométrico ali no quadro e comparou com um colega. Claro que nos dias de hoje isso é bullying, aquela coisa toda, né? Mas ele não teve essa intenção, ele apenas analisou curvas, claro que eu não estou defendendo o Chaves, mas ele analisou curva e tal e comparou. Né, fez uma comparação geométrica. Então, a geometria ela tem esse grau de importância para você saber entender as coisas, saber comparar, saber olhar para determinados objetos, saber que objeto geométrico é aquele que está ali proporcionando e trabalhando ali para vocês. Principalmente quem gosta, quem for seguir a área de design, né? Quem for seguir a área de design, vai se ter muita essa... Como é que eu posso dizer? Essa necessidade, né? Então, vai se ter essa necessidade de você trabalhar com com esses termos geométricos. Então, é muito importante. Vai lá, primeira perguntinha para vocês. Qual o nome dessa figura abaixo? Não esqueça o que o professor Girafales diz. Pense o que você acha. Você olha para essa figura aí. O que é que você acha aí? Qual será o nome dessa figura aí? Fala no chat aí, por favor. Você acha aí? Qual das três opções aí você marcaria? Se você tivesse, essa questão fosse a questão da sua prova agora, o que é que você ia marcar aí? E aí? Círculo. Vamos lá. Mais alguém? Círculo também. Círculo também. Né? Acredito que todos aí iriam pensar. Falta Pedro Caio. E aí, Pedro Caio? O Caio, né? Eu esqueci de chamar só de Caio. Tenho que me acostumar. E aí, Caio, o que é que você acha? Concorda com os colegas? Acha que também é círculo? Né? Ele não respondeu, mas acredito
que ele deve concordar com vocês, né? Se ele discordar, ele fala aí para a gente e a gente vê. Mas, assim, essa figura realmente apresentada, todo mundo conhece. É um dilema muito grande entre esses dois termos aqui. Então, entre esses dois termos, ó, muita gente tem um dilema entre circunferência e círculo. E, na verdade, a resposta correta para essa pergunta é isso aqui, é nenhuma das respostas. O nome dessa figura é roda. O círculo é essa parte central e a circunferência é essa linha daqui. Então, significa que tanto circunferência quanto o círculo são partes da roda. Né? Ok, cara. Entendi que você concordou com os colegas. Entendeu? Então, são parte da roda. Então, o nome dessa figura aí se chama roda. Ok? Inclusive, na história, né, se a gente for olhar, existe a descoberta da roda. Não existe descoberta da circunferência nem do círculo. Pode perguntar ao seu professor de história que ele vai dizer para você. Existe a descoberta da roda. Se você perguntar ao Google aí, o Google vai te responder também que existe a descoberta da roda. E não dos outros elementos que são partes da roda. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Continuando aí. Passar um vídeo. Eu acho que eu já vou. Ei, amigo, será que nunca ouviu falar em roda? Eu vou lhe mostrar. Gula redonda. Nunca, fácil. E lá vai mais um freguês satisfeito. Nunca bala. Depressa demais. Sinto muito, moço. Então você começa a ver, ó, que a roda essa descoberta da roda, ela vem do passado, né? Então vem de longe, não é de agora que temos aí a descoberta da roda, mas em nenhum momento se fala sobre descoberta do círculo ou da circunferência, ok? São partes da roda. Mais uma perguntinha para vocês. Poxa, quer avançar, não? Agora. Digam para mim aí, no caso, como não dá para vocês marcar o X, então temos aí a figura 1, a figura 2. Diga no chat aí, qual dessas duas figuras é um quadrado? Basta digitar o número aí que você acha que é um quadrado. Vitor, isso mesmo, né? Os dois, porque só muda a posição. Luiz Henrique também. Parabéns para ambos. Realmente, os dois são quadrados, porque só mudei a posição. Né? Ou seja, a posição angular é que modificou. Então, a gente já vê a mudança. Né? E tem muitos alunos que estão presos somente a essa posição aqui. Quando se fala em quadrado, pensa que é somente essa, mas, na verdade, as duas, ambas, são quadrados. Okay? Mais outra pergunta. Qual a diferença entre essas duas imagens aí? Quem poderia ajudar o nosso colega aí? Quem arriscaria dar a resposta aí? Vamos participar aí, vamos ver. Qual a diferença aí? O que é que você acha aí que está diferente entre as duas? Isso, um é um cubo, outro é um quadrado. Né? Ou seja, uma está com 3 dimensões e uma está com 2 dimensões. Uma está 3D, outra 2D. Beleza, muitíssimo aí, meus parabéns. Já vi que vocês estão afiados em geometria. E aí, qual dos objetos abaixo é um prisma? O primeiro ou o segundo? Vou enumerar mais uma vez aí. Primeiro ou o segundo? Qual deles dois é um prisma? Ei, o primeiro, o segundo é um cilindro. Isso mesmo, Vitor. O primeiro é um prisma.
O segundo é um cilindro. Só que o cilindro, ó, ele é primo do prisma, tá bom? Ele é primo. Apesar dele não ser um prisma propriamente dito, como está, ele é um primo do prisma. É como se ele fosse um prisma, só que de base circular, tá bom? Ele é primo do prisma. Primo, tá bom? E qual dessas duas aí é uma pirâmide? Primeiro ou segundo? O que vocês acham aí? Qual das duas é? Seja bem-vindo, João Vitor. Primeiro, isso mesmo. Primeiro é uma pirâmide. Mesmo esquema que o cilindro. A segunda imagem é um cone, porém eles são primos. Tá bom? Isso é um cone, porém eles são primos. É uma pirâmide, só que de base circular. Para que serve isso, professor? Lá na frente, quando a gente estiver vendo fórmulas, no caso, vocês quando estiverem no segundo ano do ensino médio, então não há necessidade da gente decorar as fórmulas do cone. Basta a gente decorar as fórmulas da pirâmide, tá bom? Que se aplica ao cone, normalmente as mesmas fórmulas, sem a necessidade de você decorar fórmulas a mais. Também existe na geometria o que a gente chama de divisão geométrica. Existe uma única figura que divide qualquer coisa sem sobrar nenhum espaço. Quem poderia me dizer que figura é essa? Que figura geométrica eu posso dividir qualquer outra figura sem sobrar nenhum espaço? Que figura seria essa? Quem poderia dizer a mim? E aí, qual seria essa figura que divide qualquer coisa? Triângulo, quadrado, retângulo? Não sabe. Então, vocês vão saber agora. O triângulo, tá bom? O triângulo ele é tão importante e tão fascinante que ele é a única figura que divide qualquer coisa em qualquer formato. Tá bom? E não sobra nenhum pedaço. Para você ter ideia, o pedaço mais curvo que existe no planeta é a roda. Se você observar, as pizzas têm um formato de roda. Se você observar, as fatias das pizzas têm um formato triangular. Tá bom? E consegue dividir a pizza por igual, tudo bonitinho. Bom? Então, o triângulo é o que causa a divisão. Então, um exemplo aí é de um coelho todo dividido em triângulos aí, como você está vendo, sem sobrar nenhum pedacinho. Ele planificado e ele inteirinho, dividido em triângulos. Ok? Existem websites aí que você pode colocar uma foto sua e ele fazer a divisão assim, triangular. Eu só não me recordo agora o site. Se um dia eu achar aí, eu mando para vocês. E aí, minha pergunta para vocês. Qual a importância dos ângulos? A gente viu tudo isso aí, a gente viu que tudo tinha uma influência angular. Tudo que a gente viu até agora. No resumo aí, qual seria a importância dos ângulos? O que é que vocês acham? Então, muito bem, né, para quem me respondeu aí no privado. A importância dos ângulos é realmente isso, dependendo de tudo que a gente vê. Então, dependendo da forma que a gente trabalha, que a gente observa um objeto, aquele objeto, aquela figura geométrica, ela vai ter uma forma diferenciada dependendo do ângulo que a gente tiver. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Duas imagens aí, em ângulos diferentes, vistas em ângulos diferentes. Eu vou ampliar. Ó, isso é uma pintura feita a giz de cera. Esse artista ele pinta no chão a sua arte, faz sua arte aí no chão. E aí, dependendo da forma angular que você estiver olhando, você vai ver uma imagem diferente. Então, ó, nessa posição, a gente está vendo a pintura completa no chão, totalmente plana. Quando a gente vê nessa posição aqui, ó,
Parece que a figura é bem pequenininha e ela está totalmente em 3D. Observaram aí? Mais outra imagem. Tem o mesmo padrão. Ampliar aqui. Pintada no chão, nessa posição a gente vê a pintura dessa forma. Já nessa posição, ó, a gente vê como se o globo terrestre estivesse sobre o chão, assim, né? Então, vê 3D. Essa próxima imagem aqui, você vai olhar aí. Essa ficou muito boa. Deu a ideia de como se ele tivesse feito um buraco no chão e com as pedras quebradas do buraco, a areia, né, a terra utilizada, ele fez a construção de uma réplica aí da Torre Eiffel. Então, você começa a ver, tudo dependendo da posição angular que você está vendo. Infelizmente, eu não achei outra imagem dessa aí com a posição angular diferenciada para mostrar a vocês. Infelizmente, não achei só nessa aí. E agora essa aqui, me respondam aí para mim. É sapo ou é cavalo? É um sapo ou é um cavalo? O que é que vocês acham aí? Fala no chat aí. É sapo ou cavalo? Vamos lá, o Elias acha que é cavalo. E o Vitor aí? Acha o quê? Os dois. Então, isso mesmo. Para quem está respondendo aí, realmente é os dois. Ó. Nessa posição angular, isso é um sapo cururu. E nessa posição angular é um cavalo. Então, o artista que fez essa pintura, ele teve essa intenção de quando mudasse de posição o quadro, né, ou seja, o desenho, ele se tornaria um outro animal. Então, ele fez isso intencional. Então, veja o quanto é importante a posição angular. Né? Então, por exemplo, só na mesma imagem, uma dona de casa, se tivesse um quadro desse em casa, ela iria a cada semana poder trocar. Uma semana era cavalo, outra semana era sapo e por aí vai. E pouca gente ia perceber que era o mesmo quadro, porque só estava sendo a mudança de posição angular. Beleza? Tranquilo, galera, até aí? Então, vamos lá. Ó. Vamos ver o nosso primeiro conteúdo aí. Proporção geométrica. A proporção geométrica, ela dá margem a gente a ver a geometria realmente de forma tranquila. Né? Até quem não sabe desenhar, com a proporção geométrica, você consegue desenhar através da malha. Como assim, professor? Através da malha. Eu posso fazer segmentos proporcionais, como vocês estão vendo na tela. Ó, eu tinha esse segmento, aí eu quis ampliar. E aí, como foi que eu ampliei? Né? Cada quadradinho passaria a ter 4 desse aqui. Então, eu dupliquei a quantidade de quadradinhos e aí passei a ter o mesmo desenho, só que de forma maior. Vocês vão ver de forma mais prática no próximo slide que eu vou passar para vocês. A proporção geométrica, ela divide as figuras a se tornarem semelhantes. Podem ser através de redução, podem ser iguais ou podem ser através da ampliação. Vou dar exemplo. Nos triângulos aí eu estou tendo uma redução, mas eles continuam sendo semelhantes. Um triângulo maior e menor. O mapa do Brasil aí, ó, um mapa do Brasil maior e um mapa do Brasil menor. Escalas diferentes, mas continua sendo o mesmo país, o mesmo desenho. Né? Um desenhozinho aí da menina maior e o desenho menor. É o mesmo desenho, só que em proporções diferentes. E vamos praticar aí, vamos ver na prática isso aí. Ó, um barquinho, por exemplo, ele maior e ele menor. Temos um lápis, que pode ser maior e menor. E como foi feito isso, professor? Bem simples. Ó. Você vai medir o tamanho dessa altura, quantos quadradinhos é na altura? 1, 2, e medir a largura. A largura aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque a largura está vindo até aqui. Eu tenho até longo demais. A largura está vindo até a pontinha do lápis até aqui.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 de largura, 2 de altura. Tá bom? Então, temos aí essas dimensões. Aí, se eu quero construir um maior, aí você escolhe. Vamos dizer que a gente queira dobrar o tamanho desse lápis. Então, se eu quero dobrar o tamanho desse lápis, então, de altura, eu vou ter que ter 4. Ó. Se eu observar que tem 1, 2, 3, 4. Então, eu dobrei o lápis. Só que eu não posso só dobrar a altura. Eu também tenho que dobrar a lateral, para ser o mesmo desenho. Então, se era 6, ó, vai passar a ser 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, de distância aqui, temos 12. E aí eu dobrei tanto em cima quanto embaixo, e aí eu tenho o desenho feito proporcionalmente. Depois é só seguir as linhas e o mesmo traço. Beleza? Nosso tempo aqui está acabando, ainda não saia. Eu vou explicar a vocês aí a nossa atividade de carnaval, né? Então, vamos passar no carnaval aí fazendo uma atividadezinha bacana, ok? Então, a atividade de vocês, da nossa disciplina, vai ser uma atividade que está lá já no espaço do aluno, de vocês. Então, basta você acessar o espaço do aluno, colocar a senha que vocês estão vendo aí na tela, e ao colocar a senha, vocês vão poder baixar essa atividade numa boa. Bom? Quando vocês baixarem essa atividade vai ter essa cara aí. Não é exatamente igual aí, tá bom? É essa aí. Mas vai ter 2 questões lá. Uma delas é um resumo sobre um vídeo que vocês vão assistir, tá lá o link. Esse resumo deve conter, no mínimo, 15 linhas, tá bom? Então, no mínimo, 15 linhas. E a outra questão é justamente essa aí que vocês estão vendo na tela aí. Vocês vão pegar o desenho desse patinho e reduzir ele, ou ampliar, no caso aí vocês vão ver, ou deixar do mesmo tamanho. Vocês que escolhem aí, ok? Nessa malha que vocês estão vendo aí do lado, ok? Entenderam aí a atividade? Confirma para mim no chat aí que tá tudo ok. Vou colocar o link para vocês aí no chat de acesso à atividade. Okay? Então, é só entrar no link e colocar a senha que eu digitei aí e acabou-se. Tá bom? Essa é a senha. Né? Não tem erro, não. É só botar Otávio. Se você está no Google lá, professor Otávio Rafael, você acha, vai ser o primeiro link no Google. Não precisa nem mandar no grupo. Tá bom? Não precisa mandar no grupo, não. Você pega lá. Bota no Google aí que você vai achar e vai pegar numa boa. Tá bom? Bem rapidinho. Beleza? Então, galera, o meu muito obrigado pela presença de vocês. Um bom carnaval. Aproveitem com moderação e que Deus os abençoe imensamente. Tchau, tchau. Até a próxima sexta.